Vamos começar com uma pergunta. Uma pergunta especial para quem é casado. Quer dizer, pode ser aplicado à noiva ou namorada também, caso o nosso ouvinte não seja casado. Pense bem, como você trataria sua esposa se você tivesse uma? Como está você cumprindo a sua responsabilidade dada por Deus no casamento? E se o nosso querido ouvinte que está nos ouvindo aí, lógico, ele não sabe que responsabilidade é essa? Então vamos descobrir juntos, não é, Edson? Você pode ler para mim a passagem de Efésios 5:25? Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Muito forte essa passagem, né? Sem Porque dúvida. ela nos mostra que a primeira responsabilidade é dar a vida por sua mulher. Você, nosso amigo ouvinte, homem que já é casado ou não, né? Está disposto a dar a sua vida pela sua esposa, noiva ou namorada? Difícil, hein? Difícil, mas é uma ordem bíblica, né? Vamos ver um outro texto, Edson. Leia para mim 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pois é, mais duas responsabilidades aí, né? Sabedoria no convívio com a esposa e tratá-la com honra. Aí eu pergunto, o que é que você já fez, ou o que você faz, para honrar sua esposa, noiva ou namorada? Você sabe o que ela está sentindo agora dentro dela, né? Pois é, se não perguntar fica difícil. Pois né? é. Primeira coisa. Né? E se todos os homens cumprissem essas ordens bíblicas, eu creio que a situação das mulheres em todo o mundo, e talvez a própria sociedade, seria bem diferente, né, Douglas? Sim, porque a Bíblia nos mostra que ela trata e respeita a mulher de uma forma revolucionária, né? A Bíblia mostra um Deus que ama e valoriza a mulher. E por isso é exigido dos homens que amem a Deus e que amem as mulheres com essa mesma atitude, amor e valorização da mulher, não é? Doação, sabedoria, honra. Quando nós entramos em um casamento, nós devemos pensar em como satisfazer as necessidades do cônjuge e não as nossas, né? Aliás, isso é o amor, né? Pensar no que o outro precisa antes de pensar no que nós precisamos. É colocar o outro na frente de nós mesmos. Na vida, vamos colher o fruto que semeamos. Que fruto você está colhendo? Amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole são o fruto do Espírito Santo. Abra espaço para o Espírito de Deus em sua vida e seja vitorioso. Pois é, Edson, depois da criação, Deus sabia que Adão, o homem, estava incompleto, né? Nós lemos a história da criação em Gênesis 2:18. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus viu que o homem estava incompleto. Aqui em Gênesis 2, né, a mulher é chamada literalmente de ajudante. Essa palavra no original é um termo altamente exaltado, né? A gente não sabe disso, né? Não é um ajudante dispensável, mas sim alguém que nesse contexto aqui, no casamento, que preenche as lacunas, né? É um apoiando o outro. Pois é, basicamente. exatamente. Quando um homem vê as diferenças de sua esposa como um complemento às suas próprias necessidades e não como uma ameaça à sua masculinidade ou desafio à sua liderança, ele cresce, né? Como homens, nós precisamos ver as nossas esposas como o outro lado da moeda. E aquela história, eles não existem para competirem um com o outro, mas para se complementar. Completar, exatamente. A gente precisa enxergar as diferenças entre nós e nossas esposas como uma maneira de nos complementarmos, né? Isso. As características que as nossas esposas têm, quando reunidas com nossas próprias características, vão trazer um maior potencial para o que nós podemos fazer na vida juntos. É maravilhoso isso. É. Bom, então, Douglas, é tolice um homem pensar, ver assim, a sua esposa como errada ou inválida só porque é diferente? Claro, né? É uma besteira isso, né? Como você mesmo disse, elas estão aqui para nos complementar. Isso não quer dizer que a opinião da sua esposa é sempre o caminho certo e o seu é errado, né? Tem aquelas piadinhas que falam assim, o homem só tem que concordar. Não, não é isso, né? A esposa também pode estar errada às vezes, né? Mas quando ouvimos e consideramos a perspectiva que a esposa traz,
Isso pode trazer um equilíbrio à nossa Sem perspectiva, dúvida. à nossa opinião, e podemos tomar umas decisões melhores e com menos chances de erros. Sem dúvida. Sim. Então vamos passar aqui alguns momentos analisando esse texto em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Primeiro, tem algum mandamento aí a seguir? Então, à primeira vista, pode parecer que não tem mandamento nenhum, né? Mas se nós considerarmos a recomendação de Provérbios 1:5, que diz: se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Então vamos ouvir e aprender e encontrar a orientação que Deus tem para nós. Nós, homens, precisamos reconhecer e aceitar que precisamos de ajuda. É isso aí. A próxima questão. Algum pecado para evitar? Olha, quando a gente é egoísta e insiste que a minha opinião é correta e a gente desconsidera a opinião dos outros e da esposa, principalmente, nós nos colocamos como sozinhos e estamos nos isolando da nossa esposa. Isso é o contrário, isso é o contrário do plano de Deus, né? Por isso é pecado. Em vez disso, nós devemos ser humildes, reconhecer nossas limitações e mostrar respeito para com as nossas esposas que foram criadas por Deus para ser nossas ajudadoras, não é? Aquelas que estão preenchendo as lacunas, estão preenchendo os locais em que nós estamos vazios, né? E há uma aplicação para a nossa vida. Qual é, Douglas? Então, eu acho que o homem que ainda não é casado, ele precisa começar a orar pedindo que Deus lhe prepare para o casamento. Então, quando ele trouxer na vida desse homem a mulher que ele projetou para você, que ele desenhou para você, você vai ter a atitude mais de humildade e vai estar pronto para deixar que ela preencha as lacunas. E aqueles de nós que já somos casados, eu sugiro que nós avaliemos nosso estilo de liderança no lar e incentivemos nossas mulheres a expressar livremente os dons que elas receberam de Deus. Sem dúvida. Finalmente, há algo novo a se aprender a respeito de Deus, Douglas. Talvez para algum de nossos ouvintes, seja a primeira vez que está ouvindo falar que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e criou o casamento de tal forma que os dois, juntos, trazem equilíbrio e harmonia para uma nova unidade, né, chamada família. O fato é que, através da queda do homem, o pecado entrou no mundo e roubou nossa inocência, interrompeu nosso relacionamento com Deus. Como consequência, a relação entre os sexos também se tornou contaminada, né? Nós nos tornamos mais egoístas e independentes. Mas isso não deve ser o fim da história, porque Jesus deu a sua vida na cruz para pagar o preço pelo pecado, né? Por meio da fé nele, nós podemos ter um novo começo. O que precisamos fazer é nos humilhar e sinceramente pedir perdão e que venha a transformação de Deus. Ele quer que nossos casamentos reflitam o seu amor, sua paz e a sua graça. Quando um homem deixa Cristo assumir o controle, ele vai desistir da sua própria vida a fim de viver para algo maior do que si mesmo, né? Ele também será capaz de ver as diferenças em sua esposa como uma bênção e não como uma ameaça à sua masculinidade ou desafio à sua liderança. A harmonia e o amor que vão florescer nesse lar serão um refúgio sólido, um porto seguro para gerações futuras.